Fala, coleguinha, eu sou o professor Toninho, professor de Física, e vamos aí para mais uma aulinha continuando com o tema mudanças de fase e calor latente. O nosso exercício. Vamos lá. O gráfico representa um trecho fora de escala da curva de aquecimento de 200 gramas de uma substância aquecida por uma fonte de fluxo constante igual a 232 calorias por minuto. Sabendo que a substância em questão é uma das apresentadas na tabela, o intervalo de tempo ΔT em minutos é um valor acima de 130, entre 100 e 130, entre 70 e 100, entre 20 e 70 e menor do que 20. Bom, vamos lá. Primeiro, o gráfico ficou pequeno. Vamos retirar aí as informações do nosso enunciado. A gente tem a massa e tem a potência. A gente tem a massa, a potência, a gente quer esse ΔT aqui, ó. A massa e a potência o exercício forneceu. As outras informações estão contidas aí, tanto no gráfico como na tabela. A massa é 200 gramas, a massa 200 gramas e a potência 232 calorias por minuto. 232 calorias por minuto. Tá aí o valor da potência. Analisando o nosso gráfico, reparem que aqui a temperatura está aumentando, a temperatura de ebulição. A temperatura que está aumentando. Quando ela chega neste ponto, para de absorver calor para elevar a sua temperatura e começa a mudar de fase. Ó. Nesse intervalinho aqui está mudando de fase. Esse ΔT é um intervalinho aí onde está mudando de fase. Aí muda de fase integralmente e volta de novo a absorver calor para elevar a sua temperatura. Então vamos lá. O exercício perguntou esse intervalo de tempo ΔT. Vou começar trabalhando com essa primeira parte aqui do nosso gráfico. Vou abrir a equação fundamental da calorimetria, Q igual a M vezes o C vezes o ΔT. A gente vai determinar aí qual será a substância. O que a gente não tem, a massa o exercício forneceu, esse Czinho aqui a gente ainda não tem, e a variação de temperatura a gente precisa usar pontos claros aqui do gráfico. Reparem que a gente tem aqui, ó, 20 e 40, ó. Tem dois pontos claros aqui, então variação da temperatura será igual à temperatura final menos a temperatura inicial. E depois o exercício também forneceu para a gente a potência. Vamos abrir a formulazinha da potência. A potência igual a Q sobre ΔT. Agora a gente vai substituir valores. A potência, 232 calorias por minuto. 232, aqui a gente vai conservar por minuto, já que o tempo de aquecimento aqui, ó, está em minutos. O que nós estamos procurando. E o ΔT, reparem que o ΔT linha aqui, o tempo aos 20 minutos, a temperatura era de 20 graus Celsius e aos 30 minutos a temperatura era de 40 graus Celsius. Então a variação do tempo aqui será de 10 minutos.
Vamos rabiscar aqui esse nosso ΔT', ó, ΔT'. A gente está trabalhando indicando ΔT' por tempo. Então, tempo ali a gente já viu que vai dar 10 minutos. Só para ficar organizado, o ΔT, tempo final, menos o tempo inicial. Então, este ΔT' será igual a 30 menos 20, um ΔT' aí de 10 minutos. Então, aqui ficou 10. A gente vai jogar um aqui, ó, multiplicar isso aí em cruz. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Multiplicando isso aqui em cruz, ó, o nosso Q será igual a 2.320 calorias. Então, fornecendo 2.320 calorias no intervalo de 10 minutos, a nossa temperatura ali, ó, ela vai variar de 20 para 40 graus Celsius. Vamos voltar para cá. Então, o que? 2.320, a massa 200 gramas, o Czinho a gente não tem, a variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, a final, como a gente já tinha falado ali, ó, 40, a gente pegou um ponto claro, dois pontos claros, ó, 30 e 40 e 20 e 20 para poder trabalhar. Então ali 40 menos 20, a variação de temperatura será de 20 graus Celsius. Então aqui vezes 20. Um zero de um lado, um zero do outro eu posso cortar. Então isso aqui ficou 2.232 igual 200 vezes 2 vai dar 400 vezes o Czinho. Então, Czinho será igual a 232, o 400 multiplicando irá passar dividindo. Então, o nosso Czinho será igual. Cadê a calculadora? 232 dividido por 400, 0,58. Tá ali 0,58 calorias por grama Celsius. Tá aí. Agora vamos analisar a nossa tabela para descobrir qual é esta substância. Reparem que o calor específico no estado líquido do álcool etílico 0,58. Então a nossa substância aí será o álcool etílico. Pá. Álcool etílico. Tá aí a nossa substância, o álcool etílico. Vamos voltar lá no enunciado. Olhando o gráfico aqui, a gente vai precisar do calor latente, esse ΔT aqui, esse intervalo de tempo. Para isso, a gente vai precisar aí trabalhar com o calor latente, já que nesse intervalo aqui, ó, essa substância está absorvendo calor, porém não está variando a sua temperatura, está utilizando todo o calor para trocar de fase, passar do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos lá. Aqui a gente tem que calor latente de ebulição, 160 calorias por grama. Então vamos lá. Calor latente de ebulição, Q igual a M vezes o L.
Potência. Potência é igual a Q sobre ΔT. ΔT, tempo. Ó. Tá aqui, ó. Nós estamos procurando esse tempo aqui, ó. O tempo necessário para que haja ali, no nosso gráfico, ó, a mudança de fase, que a substância passe do estado líquido integralmente para o estado gasoso. Então, a potência a gente tem, o que a gente não tem e o ΔT nós estamos procurando. Então, vamos substituir aí os valores. O que nós precisamos encontrar? A massa é 200 vezes o calor latente, que será de 160. Então, Q será igual a 200 vezes 160. 200 vezes 160. 32.000 calorias. 32.000 calorias. Continuando aí com o nosso exercício, agora a gente vai para a formulazinha da potência. A potência o exercício forneceu 232 calorias por minuto. Foi isso, não foi? 232 calorias por minuto. Vamos substituir. 200 Deixa eu voltar aqui. Para cá, ó. 232 calorias por minuto. O nosso Q? 32.000 dividido pelo ΔT'. Vou jogar um aqui, multiplicando isso aqui cruzado, ó. 232 ΔT' será igual a 32.000. ΔT' igual a 32.000 dividido por 232. O nosso ΔT' será igual. Deixa eu fazer essa continha aqui. 32.000 dividido por 232. 137,93. 137. Opa. 137,93 minutos, que será aproximadamente o nosso ΔT. A gente pode colocar em um aproximado, ΔT', aproximadamente 138 minutos. Encontramos aí a variação do tempo, o intervalinho de tempo necessário. Intervalinho de tempo representado aqui no nosso gráfico, o nosso ΔT. Então a gente tem a substância aqui no estado líquido, veio aquecendo, 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 chegou aqui nesta temperatura de ebulição. Essa substância ela começou a receber calor e começou a mudar de fase, passando do estado líquido para o estado gasoso. Depois de aproximadamente aí 138 minutos, ela foi totalmente convertida em vapor e voltou novamente aí a elevar a sua temperatura. Foi isso que o exercício pediu, né? O intervalo de tempo ΔT em minutos. Então, acima de 130, nossa alternativa correta será a alternativa A. Alternativa A. Tá aí, tá feito mais um exercício. Mais um exercício aí resolvido para o nosso canal. Valeu, coleguinha, obrigado e até a nossa próxima aulinha.